Fiz minha primeira operação na Bolsa de Valores, mas e agora? Como que funciona a parte do imposto de renda? Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo diariamente de vocês. E, portanto, nesse vídeo eu vou esclarecer como que funciona o imposto de renda para as operações na Bolsa de Valores. Então não perca tempo, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui nesse canal e vem comigo! Para as operações de venda realizadas na Bolsa de Valores, o recolhimento do imposto de renda não acontece de forma automática e ele é de responsabilidade do próprio investidor. E esse é um dos grandes motivos que muitos acabam postergando o seu primeiro contato com a Bolsa de Valores. Vamos entender como que funciona. Diferente da renda fixa, qualquer operação realizada na Bolsa de Valores, o investidor, mesmo sendo isento, ele se torna obrigado a declarar anualmente o imposto de renda. Para as operações realizadas na Bolsa, seja compra de ETF, fundo imobiliário, ações, opções, existem duas alíquotas de imposto de renda. Uma alíquota para a modalidade de day trade, onde as operações de compra e venda das ações são realizadas no mesmo dia, e outra para as demais operações, onde a compra e a venda não são realizadas no mesmo dia. Para o day trade, a alíquota é de 20% sobre o lucro líquido, ou seja, toda operação de compra e venda com lucro realizadas no mesmo dia será necessário recolher 20% de imposto de renda. É importante enfatizar que o valor base para o recolhimento do imposto de renda é sempre o lucro líquido, que é exatamente o total da operação de venda subtraído com o total dos custos. E o total dos custos é o valor total pago pelas ações, mais os impostos recolhidos, mais as taxas de corretagem. Subtraindo um pelo outro, você obtém o total do lucro líquido, e é em cima desse valor que incide os 20% do imposto de renda. Para as demais operações conhecidas como swing trade, onde as operações de compra e venda não são realizadas no mesmo dia, a alíquota do imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido. Porém, nessa modalidade existe uma regra bem interessante que beneficia os investidores, que é a isenção do imposto de renda para negociações de venda realizadas abaixo de R$20.000. Veja que interessante, se você realizar uma ou mais operações de venda de ações em um determinado mês e o total dessas operações for inferior a R$20.000, você não precisa pagar imposto de renda. Portanto, é altamente recomendado que, para evitar pagar esse imposto, as operações de venda em um determinado mês não supere os R$20.000. Ah, Anderson, mas se eu tiver R$25.000 e precisar vender essas ações? Bom, se você vender esses R$25.000 em um único mês, você irá pagar o imposto de renda sobre o lucro líquido. Se você vender R$20.000 em um mês e os outros R$5.000 em um outro mês, você estará isento do imposto de renda. Para os fundos imobiliários, a alíquota é de 20% e não tem isenção. Independente do valor vendido, se essa venda obteve lucro, já incidirá 20% sobre o lucro líquido. Um detalhe, os dividendos, que são aqueles aluguéis que o investidor recebe mensalmente dos fundos imobiliários, esses são isentos de imposto de renda. A alíquota dos 20% é apenas para operações de venda com lucro para os fundos imobiliários. Para as ETFs, que são os fundos de ações, a alíquota é de 15% e também não tem isenção. Qualquer valor de ETF que for vendido com lucro incidirá 15% sobre o lucro líquido das operações. Vale ressaltar que a apuração ela é realizada para todas as operações realizadas em um mês, não apenas para uma operação. Ok, Anderson, mas você está falando que o imposto de renda é calculado sobre as operações que obtiver lucro. Mas se eu fizer uma venda de ações ou de fundo imobiliário e eu tiver prejuízo, como que funciona? Muito bem, se você tiver perda nessa operação, você não precisará pagar imposto de renda. E o valor desse prejuízo poderá ser utilizado em futuras negociações que você tiver lucro, desde que sejam da mesma modalidade. Por exemplo, se no mês de setembro você realizou uma venda de fundos imobiliários e teve um prejuízo de R$100, no mês seguinte você realizou uma operação de venda e teve um lucro de R$500. Ao invés de você pagar o imposto no valor de R$500, você vai abater aquele prejuízo que você teve no mês passado, então o seu lucro real foi de R$400, que é o valor devido para o cálculo do imposto. Sendo assim, o imposto será de 20% sobre os R$400.
E como que eu faço para realizar o pagamento desse imposto? Bom, o documento é pago através de uma emissão de uma DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais e poderá ser pago em qualquer instituição da rede bancária. A DARF pode ser emitida no próprio site da Receita Federal ou através do Internet Bank na parte de pagamento, emissão de DARF. O prazo para pagamento é até o último dia útil do mês subsequente ao mês que foi realizada a operação. Por exemplo, você fez uma operação de venda no dia 22 de setembro. Você terá até o último dia útil de outubro para realizar o pagamento desse imposto. E a responsabilidade para gerar o documento e realizar o pagamento é do próprio investidor. Se você gostaria que eu gravasse um vídeo mostrando na prática como que faz a emissão dessa DARF, coloca aqui nos comentários hashtag DARF na prática, que eu gravo um vídeo e explico passo a passo para vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida que é muito comum, que vocês me perguntam diariamente. O intuito desse canal é servir você com conhecimento de qualidade. Portanto, se você tem uma sugestão de tema para os próximos vídeos, utilize aqui o campo dos comentários. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Aproveita, já deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal, porque assim você contribui com o crescimento desse trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.